Quem está falando é o Ricardo Ramos. Vamos dar início aí, então à nossa sessão do Na Prática, agora pontualmente às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam bem, se mantendo aí, seguindo, né, as recomendações aí para se manter isolado o máximo possível aí para todos ficarem bem, com saúde. E hoje, nossa sessão Na Prática, teremos a presença do Walter aqui, um colega aí de bastante tempo, para falar um pouco sobre a parte de sistemas flexíveis para a indústria automotiva. Mas antes de darmos início, eu gostaria de lembrar um pouco das recomendações, né, para um bom andamento aqui da nossa live. Então a gente pede o favor para que todos mutem seus microfones, né, e evitem manter a câmera aberta por questões de banda. Então, sabe que sempre há os desafios de tecnologia, então assim, a gente ajuda todos aí a terem uma boa experiência. E vamos manter todas as perguntas durante o chat. Então eu ficarei moderando as perguntas. Então, conforme vocês mandarem lá, eu as acumularei e aí, ao final da apresentação do Walter, eu repassaria as perguntas para eles. Tá? Todo o material aqui, né, vocês já viram provavelmente a notificação aqui no Microsoft Teams. Eu estou gravando essa apresentação e ela será disponibilizada posteriormente no YouTube. Então, vocês também poderão revê-la e compartilhá-la conforme desejarem. Então, hoje, como mencionei, temos aí a presença do Walter Vacari, né, da Nirax. Walter é engenheiro eletricista formado pela FEI, com especialização em computação pelo IPT, e desde 2012 vem trabalhando aí em frente à Nirax, trazendo várias soluções, né, e inovações para a indústria automotiva, e junto com a Enai. Então eu passo agora a palavra para o Walter. Walter, fica aí contigo, que todos estão na expectativa aí da sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado por compartilhar seu tempo comigo. Ricardo, obrigado. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar esse bate-papo. Se alguém puder me dar o feedback se está todo mundo vendo o bonito logotipo da Nirax aí, ajuda. Já está aparecendo, Waltão. Manda bala. Sempre falar sobre soluções. Desculpa, pessoal. Eu vou desligar essas parafernálias eletrônicas aqui. O Skype é uma das que mais judia a gente, né? Porque ele vem, invade e não deixa eu brincar. Ele mesmo morto, ele fica vivo. Só um minutinho. Assim. Eu pensei que já tinha encerrado todas, mas sobrou uma para trás aqui. Vamos de novo. O que eu estava dizendo é que é difícil a gente fazer um compilado com conteúdo que seja, pelo menos, útil e interessante para todo mundo. Eu tentei organizar para a nossa apresentação aqui hoje uma agenda bem simples, com alguns exemplos do que a gente conseguiu, ao longo desses anos, traduzir em solução dentro do nosso portfólio, e quais os desafios foram suplantados e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente acaba crescendo quando vai apoiando as empresas a receber tecnologia e receber seus resultados. Então, nossa agendinha de hoje é falar um pouco sobre a Nirax, comentar a respeito de alguns desafios e as soluções que foram aplicadas, um pouquinho de futurologia aqui. Na verdade, eu fiz um compilado do que nós temos entre institutos, grandes consultorias ligadas ao setor, e tentando fazer um pouquinho de futurologia com relação a quais serão os desafios que nós vamos ter daqui para frente, né? E, como o Ricardo falou, a gente abriu para perguntas um pouco mais à frente. Bom, falar um pouquinho da Nirax.
Aqui tem alguns dos exemplos de projetos que a gente realizou, mas vamos direto aqui. A Nerax foi concebida com o propósito de fornecer soluções de engenharia. Mas não qualquer solução de engenharia, porque ao longo da minha vida passada como engenheiro, como gerente, como diretor, o que a gente acabou percebendo é que o foco no cliente acaba se perdendo em algum momento de quando as empresas crescem e o foco no dinheiro fica muito evidente. Eu não gostava disso e quis montar uma empresa que conseguisse realmente trabalhar com soluções efetivas e sempre olhando com o olhar do cliente. Na busca entre me desligar de um processo tradicional, como sendo um profissional de mercado e conceber um negócio, eu conheci a Enai. E foi uma das premissas estratégicas para a gente. Eu já estava pesquisando alguma coisa no segmento em termos de automação e eu fui convidado a ir para um Enai Week. E conhecendo as tecnologias lá, eu falei, não, esse tem que ser meu parceiro, e foi o que foi feito. Né? Então, com base nas ferramentas e nos hardwares e até nas ideias propostas pela própria Enai, a gente tem construído uma parceria de longa duração e conseguindo estender isso a soluções criativas e flexíveis para os nossos clientes. Aqui embaixo tem um pouco de alguns dos nossos amigos, né? Porque mais do que clientes a gente considera, depois de alguns anos fazendo projetos e reprojetos, isso acaba invadindo um pouco o pessoal, um pouco mais do que deveriam os casos. A Nerax vem num crescimento, né? Apesar dos últimos 3 anos terem sido um pouco mais conturbados, mas a gente tem buscado sempre novos clientes todos os anos e sempre refazendo projetos dentro dos clientes antigos, o que nos dá uma boa sensação, né? Que até hoje, pelo menos que eu saiba, a gente não tem nenhum ex-cliente. Tomara que continue assim. Mas a hora que eu fui estratificar quem são os nossos projetos, você vê que 80% são na área de automação e validação. E o resto na área de pesquisa, inteligência artificial e produção. E dentro dos segmentos atingidos, 75% é do setor automotivo, seja pelos OEMs ou seja pelas empresas que estão entre Tier 1 e Tier 2. Até aqui acho que tranquilo. Vamos falar um pouquinho de alguns dos nossos projetos realizados. Então, por que a gente fala de flexibilidade da plataforma da Enai? Vocês vão ver que a gente tem trabalhado com quase todas as ferramentas de software e quase todas as plataformas de hardware. Então, nós temos, por exemplo, o controle de fornos na ZF aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Lá se utiliza LabVIEW, se utiliza um painel de controle com Compact Reel e o que a gente faz lá é controle de ciclos térmicos para confecção de discos de embreagem. Na BCS, antiga TRW Automotive, foi incorporada para essa empresa há uns 2 anos, nós construímos uma sala de produção inteira. Então, a gente usou LabVIEW, Visão, hardware da família PCI, que são os cartões colocados em computadores, e nessa linha de produção, está errado o texto aqui, a gente fez são 3 estações que fazem todo o ciclo de produção e montagem do corpo de ignição e o sistema de partida, né, onde você coloca o miolo de chave. Então, a gente tem uma variedade muito grande ali de corpos plásticos injetados e eles estavam sendo verificados com visão, porque a diferença entre um modelo e outro, às vezes, são milímetros na carcaça, ou ter ou outra aleta. Então, isso ajudou bastante. Células de produção com montagem desses sistemas de emissão na Camis,
foi um dos nossos primeiros projetos com LabVIEW e PXI. Então, a gente automatizou toda a linha de produção de sistemas de emissão. Na Mali, a gente desenvolveu um software para uma bancada de testes de filtros, de novo, CompactRio e LabVIEW. Recentemente, não tão recente, faz um tempinho, a gente fez uma migração do software de testes da GM para utilização da funcionalidade flexível dessas novas câmeras, KFD, com variação da velocidade de transmissão. E também, usando o LabVIEW, Test Stand e plataforma CompactRio, um sistema de teste de cabine para John Deere. Se eu não me engano, o Henrique Chinelli está por aí assistindo, ele colaborou com a gente nesse projeto. Então, aqui dá para ver um pouquinho que a gente já está passando por LabVIEW, Test Stand, comunicação CAN, visão, hardwares variados, né? Então, PXI, PCI, e dentro desses projetos também com plataformas em real time e utilizando FPGAs em alguns casos. Então, vocês veem que são projetos totalmente diferentes, mas a gente tem flexibilidade para aportar soluções e hardwares compatíveis, inclusive com o valor a ser investido. Eu separei 3 projetos aqui para a gente falar um pouquinho mais e tentar exemplificar melhor, talvez descendo um degrau a mais. O primeiro projeto que eu coloquei aqui é o caso da Fiat Chrysler Automobiles, na época Fiat, que é um sistema automatizado para controle de provas em pista. Quando a gente foi chamado, o objetivo inicial era resolver um problema de estabilidade, corrigir erros de medição, introdução de novos hardwares de medição, novos sensores, e complementar algumas funções dos testes que estavam lá. Haviam testes parcialmente feitos, alguns em produção, mas com muita instabilidade. Olhando para o cenário inteiro, a gente resolveu fazer uma proposta um pouco mais ousada, né? A gente criou algumas camadas de código, né, onde a gente teria uma IHM para a operação do sistema, uma área de aquisição de dados com diversas grandezas, né, uma área de preparo desses testes. Então, a gente se adequou mais ao fluxo do processo de teste do que ao teste em si, né? Então, esse conceito ampliado foi aprovado pela equipe que então estava conduzindo essa ação dentro da empresa, e é um projeto de bastante sucesso, porque ele perdura até hoje e tem nos dado muita satisfação saber que é algo que já há quase 6 anos vem trabalhando, acho que uns 5 anos. A arquitetura desse teste, como eu já estava colocando, é o quê? A área de engenharia configura um teste lá, na mesa do engenheiro de validação ou da área que quer validar, ele configura todo o ambiente que ele quer para esse teste. Isso vai para uma área de preparação que, às vezes, troca pneu, às vezes troca peças e partes para serem testadas na frota de testes, né? E depois, através da carga de um pendrive, isso vai colocado na cadeia NIRAX, que é o nome do produto que está em execução lá, e vai para a execução de prova. Se a gente for ver o hardware que está adequado lá, basicamente a gente tem uma cadeia que é o quê? Um gabinete reforçado que a gente fez, com algumas características que permitem ser fixado do lado do condutor, e esse condutor tem controle total sobre as provas, desde início, fim, e são provas que têm bastante detalhes em termos de ponto de início, ponto de partida, tempo, e esse gabinete aqui auxilia a proteger o CompactRio, proteger outros equipamentos que estão ali dentro, facilitar a fixação, né? Essa orelhinha de Mickey aqui, a gente consegue travar ele muito bem no banco, então ele não se mexe,
e fica uma instrumentação mais limpa, né? Se você vê alguns carros instrumentados na área de teste e prova de pista, usualmente o pessoal tem fio e equipamento de aquisição esparramado pelo carro inteiro, fica quase impossível você se movimentar lá dentro. Então, com essa proposta aqui, a gente meio que limpou um pouco o ambiente de teste, e o que a gente tem basicamente lá são várias redes CANs, Lean, digitais e analógicas, e outras grandezas ali para a gente poder atender as ISOs que são orientadoras desses testes, né? Então, basicamente, a arquitetura lá, nós temos duas camadas rodando em LabVIEW, uma de configuração de teste e uma de interface de operação e pré-análise dos testes, né? E a gente tem dentro do ambiente RT uma série de rede de comunicação de dados, então ele se dedica a isso, né? E todo o I/O é feito dentro do FPGA. Se a gente for olhar, vou voltar um pouquinho aqui. Se a gente for olhar aqui algumas coisas que foram curiosas nesses testes, por exemplo, vocês estão vendo aqui Manchester, né? Tem hora que você tem que ser um pouco criativo, né? Então, a gente já tinha enchido o chassi do Compact Hill, já estava com todo o ambiente fechado em termos de canais, e a gente não tinha uma portinha digital para receber um protocolo e tentar interpretar. Então a gente fez isso com uma porta analógica. Foi bem interessante, porque Manchester é um código encriptado em uma linha só, né? Então é interessante que ele manda toda a informação e garante o resultado lá. Foi feito isso aí com uma porta analógica. Foi um dos detalhes que a gente viu aí, né? Esse projeto a gente resolveu muita coisa, né? Então, como resultado obtido, a gente tem um sistema totalmente integrado, né? Então, desde a concepção da necessidade do teste até a execução do mesmo teste, é um ambiente super estável, né? Considerando um ambiente anterior, muito confiável, porque na verdade, nas versões anteriores, os operadores abortavam os testes por achar que os valores estavam sendo mostrados não estavam compatíveis com o teste. E com isso a gente eliminou uma série de retrabalhos, perdas e atrasos, né? Antigamente era feita uma ficha de teste em papel, e com isso a gente digitalizou todo o processo, né? Então, durante esse projeto, que foi um pouco alongado, até pelo nosso aprendizado e pela variação de problemas encontrados, né? A gente até novas táticas para medição de giro foram implementadas, porque é muito difícil você tentar medir rotação de alguns veículos, né? Então a gente passou essa medição, acho que a melhor opção que a gente conseguiu lá, acho que foi pegar um sinal elétrico do próprio veículo que traduz essa medição. Não é sinal de válvula, nem nada, porque você tem veículo que você tem disparos assíncronos, por exemplo, os carros automáticos. Então, a gente colaborou também em tentar melhorar o ambiente como um todo, né? E, no fim, ficou uma solução bastante flexível e escalável. Aqui tem algumas capturas de tela, né? Então, relembrando aqui o DAC Technology, que é a área de automação e testes interna da Fiat, foi quem conduziu esse teste junto conosco, né? Então aqui a gente tem uma interface bem simples, né? Mas você vê, a gente cadastra um motor inteiro aqui, ou seja, eu vou pegar um veículo inteiro, então eu cadastro qual o tipo do veículo, qual o motor, a motorização que ele está usando, que tipo de pneu que eu quero para essa prova, qual o câmbio, quais componentes eu tenho para colocar. Aqui eu escolho qual os DBCs das CANs que eu estou utilizando, e ao determinar esse DBC eu consigo identificar as tags das mensagens e mandar aqui quais aquelas que eu vou colecionar para aquele teste, além das de controle, né? Da mesma forma, você faz o preparo de prova pedindo quais das provas você vai fazer, se é de Spunt, que é um climb hill, se é brillanteza, que é uma prova de aceleração e esportividade, né? E você consegue determinar também qual o combustível que você quer que
seja abastecido, qual o tipo de pista, qual o status do ar-condicionado, e você vai criando aqui o ambiente das provas, né? Adicionando ou removendo aqui. Então, eu quero com ar, sem ar, ida e volta, etc. E selecionando quais os veículos que eu vou fazer. Então, você consegue selecionar várias provas a partir da mesma interface. E aqui seria a interface de recuperação daqueles dados, ou seja, quem vai executar a prova já vem aqui na área de preparação, onde ele já recebe qual a pressão que ele tem que colocar nos pneus, qual o combustível que ele tem que colocar, qual o modelo do carro, quem foi o responsável e solicitante da prova, qual o veículo, que tipo de prova, qual a versão da prova, local que tem que ser feito, o aro da roda. Então aqui você consegue ajustar o veículo à sua prova desejada, né? E também você pega uma relação de sonda aqui com o tipo de combustível, né? Então aqui você já começa a fazer alguns pré-cheques, né? As pesagens também importantes, né, para você ter os seus estándares, etc. Então você vê que ele é bem completinho, né? Aqui você também, na hora de configuração dos canais que você vai executar, você ainda pode criar canais adicionais, caso seja necessário, e nominar esses canais. E aqui é um exemplo, por exemplo, aqui você vai vendo todas as provas, se ela já foi executada ou não foi executada. Interface bastante rica aqui, as provas de espunto, que seriam de climb hill, que é bacana que você vê o giro caindo, depois retomando. São provas interessantes. Então ficou uma solução bastante completa e complexa, mas que utilizou as quatro, assim, a gente tem duas camadas de interface, então 2 softwares compartilhados e trocando informações por um arquivo XML de configuração, e ambientes de FPGA e RT trabalhando para execução de prova, né? Cada vez que essa prova aqui tem algum tipo de distorção, o próprio operador já olha, já determina se tem alguma falha, ou se tem alguma coisa antigamente. Nas versões anteriores isso não era possível. Um outro projeto que a gente tem com a Fiat é um ligado à eficiência energética, que eu acho interessante, porque esse nosso trabalho é um protótipo de engenharia em busca de redução de consumo. Desses trabalhos, assim, isso deixa a gente bastante feliz, né, porque a gente colabora de uma forma bem completa, porque faz alguns anos que a gente vem trabalhando nisso, e é muito gratificante você poder ver que o resultado do seu trabalho vai ser incorporado a um veículo de produção e que você vai conseguir reduzir emissões e reduzir consumo de veículos. Alguns desses trabalhos que a gente realizou, né, estão evidenciando teorias e postulados da própria Fiat, gerando algumas patentes para eles, né, para oficiar. Basicamente, o que a gente tem o uso da cadeia de Irax, só que um pouco menos defendida, né, porque ela trabalha com protótipos, ela não vai tanto para a rua assim, mas ela é adequada para essa realidade de teste. Uma série de módulos que estão sendo aplicados e reaplicados, né, e interfaces de teste que vão sendo construídas conforme o protótipo que a gente trabalha. A gente tem feito... Alô? Luiz Carlos. Alô, quem está com o áudio aí ligado, por favor. Oi, Walter. Bom dia. Ô, Luiz, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Levantei a mão aqui. Opa, ninguém me avisou? Deixa eu apresentar você. Levantei a mão porque eu demorei para entrar na reunião porque eu tive um probleminha com o Teams, né? Que a FCA trabalha com o Google aí, mas deu certo. Agora a gente está. Acompanhei a sua apresentação, estou acompanhando, né? É só levantei a mão para poder dizer que eu estou aqui. Se você precisar de alguma informação, de algum testemunho nosso aí. Então você já está na hora. Opa! Está na hora, então? Se olhar para a tela aí, nós estamos falando... Deixa eu apresentar. O Luiz Carlos
é um dos patrimônios lá da FCA. Quantos anos de casa, Luiz? Tá bom. Enquanto você fala essa mentira aí, deixa eu abrir uma apresentação do SAE aqui, só para poder falar um pouquinho a respeito do trabalho. É rápido. Enquanto Tá você coloca aí, faz a minha apresentação. Estou abrindo aqui. Tá bom. A gente vem trabalhando com o Luiz há bastante tempo. Ele vem tocando essas iniciativas de melhoria e eficiência energética dentro da Fiat. A gente já fez trabalhos com ele em diversas áreas do veículo, né? Então, a gente já trabalhou com bateria, trabalhou com bomba d'água, a gente trabalhou bastante com alternador, né? Então, esse alternador culminou com uma embreagem elétrica que acopla e desacopla esse alternador ao sistema, e a gente está buscando resultados acima de 5%. Vocês estão ouvindo a cachorrada latindo aí, pessoal? Não tem jeito. Opa! Quem faz home office tem isso aqui também, né? Então, pessoal, a gente, com a Nirax, a gente tem essa relação, o Walter colocou muito bem, tem uma relação com a Nirax aí, talvez desde 2013, 2014, desde o início aí do processo da redução, né? Da redução das emissões de dióxido de carbono no Brasil. Obviamente que aqui no Brasil isso é colocado como megajoule por quilômetro, né? Redução do consumo energético, mas a relação é direta com o dióxido de carbono. Então, fui fazer parte, eu era da engenharia de motores, né, por 21 anos, depois desses 21 anos lá na FCA, fui fazer parte do time da eficiência energética, né, eficiência energética do veículo. Então, não só com motores e transmissões, a gente começou a trabalhar com várias coisas. E um dos tópicos importantes, né, dos itens importantes da eficiência energética, são os agregados do motor, né? Por exemplo, o alternador, né, que é responsável aí por 4 a 6%, né, do consumo de combustível, se a gente colocar dessa forma, mas é uma necessidade, né? Então, de forma inteligente, um minutinho. A gente está de home office, então tem que compartilhar, né? O fundo aí com o cachorro do vizinho, o cachorro da casa da gente, vocês perdoem aí o ruído de fundo. Então, a gente tem que verificar tudo, né? Então, uma das verificações que nós fizemos foi o alternador, né? O alternador do automóvel, que está lá agregado ao motor, ele é necessário, mas ele consome, né, obviamente, uma energia que vai, segundo a literatura, de 4 a 6%, né, daquilo que em termos de consumo de combustível. Então, fizemos um trabalho aí baseado no alternador inteligente, né, um alternador que desativa eletricamente, já existe hoje em produção, já está hoje, isso já está na rua, né? E nós fizemos um avanço, demos um passo a mais, que foi desativar completamente o alternador com uma embreagem eletromagnética, né? No mesmo princípio lá do compressor do ar-condicionado. Mas, evidentemente, que para isso é necessário fazer um controle, né? Então, desse nosso relacionamento com a Nirax e com o Walter, nós chamamos o Walter, conversamos com o Walter, explicamos a necessidade e fizemos todo o controle desse atuador, né, por fora da central eletrônica do veículo, né, da Marelli, da Bosch. Então, fizemos tudo via CAN, né, via rede CAN do veículo, com uma controladora da Nirax, né. Então, é um projeto muito interessante, o Walter já colocou para vocês, rendeu aí 4 solicitações de patente para a FCA. Em termos de concessão, já foi concedida a patente nos Estados Unidos e na Europa. São vários artigos, pelo menos 4 muito importantes, né, artigos científicos. E também é um projeto que está agora na Rota 2030, com vistas em entrada em produção aí para daqui a 3, 4 anos, né, mais ou menos. Então, seria uma coisa muito interessante. Eu posso compartilhar a tela rapidamente, e só para mostrar, só para vocês terem ideia do que é. Então, se eu consigo aqui. Vocês estão. Tá vendo a tela aí, Walter? Ainda não, né? Ricardo. Ainda não. O cara acho que vai ter que te ajudar.
Ainda não. Deixa eu ver. Não, Ainda esse cara não, né? tá com permissão para compartilhar. Oi? Você já está com permissão para compartilhar. Tá, para Pode copiar compartilhar, que eu só. compartilhei a minha aqui. Deixa eu tentar aqui ver aqui. Parar de compartilhar. Estou compartilhando, mas não está dando. Parar de compartilhar. Vamos ver aqui se eu consigo. Compartilhar. Estão vendo minha tela agora? Walter? Não. Ainda não, né? Ainda não. Então não está dando certo. Oi, Walter. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Vou tentar compartilhar a área de trabalho. Vamos compartilhar agora. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó. Começou o compartilhamento? Não. Agora foi. Está carregado. Tá vendo minha carinha aí? Agora viu? Sim. Agora compartilhou? Ah, beleza. Então, eu vou mostrar 2 slides aqui do artigo, né? É um artigo aí de 2018, né? Foi considerado o melhor artigo lá dessa sessão de eficiência energética do SE Brasil. E é o que eu estava dizendo para vocês. Esse é o controle desse alternador, né? Que começou feito dentro de casa, depois nós de embreagem eletromagnética, mais a Bosch, né? A Bosch, ela se baseou no controle da NIRAX para poder fazer o controle na e solução alternador completamente quando a bateria está carregada, né? E você pode fazer período de marcha lenta sem a inércia do alternador, então ele fica desativado tanto mecanicamente quanto eletricamente. E também, obviamente, quando períodos de aceleração, principalmente motores pequenos, né, 1.0, 1.3, que ficam muito carregados com essa carga do alternador, isso fica completamente desativado até que a bateria fique sem carga, né? Então, é um sistema muito interessante que ela fez tudo isso para a gente, né? Para poder promover esse acoplamento e desacoplamento do alternador, fez tudo isso, e com o software e todo o programa da NIRAX, e com a cadeia da medição da National, né? Foi possível passar isso para os sistemistas, né? Para a Bosch e para a Marelli, para eles colocarem isso dentro da central. É possível verificar aí no filminho, olha, que o rotor do alternador está girando, agora desacoplado, o rotor não gira mais, é a grande massa de inércia, né? Então, desativa elétrica e mecanicamente. Então, é um passo a mais, além do alternador inteligente que existe hoje, que desativa só eletricamente. Bom, aqui é o sistema de controle. Então, onde tem uma central aqui, ó, que é uma central Bosch, você pode tirar essa central e colocar o sistema, a controladora do Walter aqui, que foi em função disso que foi feito. Então, sensor de carga da bateria ligado na controladora do Walter, um relé, né, para poder promover a passagem de corrente para ativar e desativar a embreagem eletromagnética, né? Toda a estratégia, velocidade rotação do motor, velocidade do veículo, né? Posição do pedal, né? de aceleração, isso tudo dentro da controladora, e foi possível fazer toda a estratégia desse sistema, né? Então, aqui está um pouco da estratégia, né? Que é num diagrama condições de funcionamento no tempo, né? Então, essa linha preta é a velocidade do veículo, a linha cinza é a rotação. Então, podem observar que, quando está em aceleração, o alternador ficava desacoplado e acoplava somente em períodos interessantes, períodos onde não tem adição de combustível, período chamado de cutoff, né? Desaceleração engrenado. Então, aqui, essa recuperação de energia, o alternador faz a recuperação de energia sem consumir combustível, né? Então, um trabalho muito interessante, e o mais interessante disso tudo, aqui está um pouco de uma tela, né, do controle da NIRAX, né? Os pontos de acoplamento são esses em verde, né? A rotação do veículo, verifica que onde tem desaceleração, engrenado, tem acoplamento. Onde tem marcha lenta, fica desacoplado, né? Obviamente que observando-se a carga da bateria, que é essa linha vermelha aqui, ó, próxima de 100%. Isso foi
foi um achado para a gente. A gente fez um trabalho muito interessante que está dando frutos, né? Aqui tem um resultado disso tudo, muito interessante, por sinal, em termos de redução de dióxido de carbono, né? Quase 7% no ciclo urbano, né? Se a gente faz o trabalho com a função start-stop, né? Desligando o motor, mais alternador ciclando, e se fizer só com o alternador ciclando, né? É possível obter em torno de quase 5% também, então, sem desligar o motor. E o resultado, no final, né, o alternador isoladamente ciclando, né, e o stop-start funcionando, né, essa linha cinza é o consumo combinado, né, urbano e estrada, né, aqui no finalzinho do gráfico, então seria 3,44 é stop-start, mais alternador inteligente, é o que tem hoje na produção, e 3,56% de redução de consumo é só o sistema ciclando com a estratégia desenvolvida por nós e pela Nirax, sem precisar desligar o motor. Então, é um sistema que fica próximo do que é o start-stop hoje. Muito bom, muito interessante. Além disso, foram feitos outros trabalhos com a Nirax, né? Que a gente pode citar aqui, da mesma forma, a bomba d'água do motor, né? Também foi feita com embreagem eletromagnética, estrategicamente também, em função do regime térmico do motor. Conseguimos também 1,5% de redução de consumo. Adição de hidrogênio, né? De sistemas de hidrólise, né? Também estrategicamente com o sistema da Nirax. E controle do compressor de ar-condicionado variável, né? O compressor variável de ar-condicionado, ele sendo controlado via necessidades do motor de combustão interna, demandas do motor de combustão interna, sem prejuízo do conforto térmico. Aí foi uma redução de consumo de quase 10% com o compressor de ar, com o sistema de ar-condicionado funcionando. Então foram 4 trabalhos, né, com a Nirax, muito importante ao longo desses anos, e que o mais importante ainda, que a controladora que foi desenvolvida pode fazer com que o veículo funcione com todos esses sistemas funcionando de forma combinada. Então, hoje a gente tem um carro que a gente pode ligar tudo junto, né, e fazer os testes isoladamente ou com sistemas combinados. Então, esse é o relato que a gente tem, são frutos aí dessa parceria, né, dessa parceria com a Nirax, e aqui a gente ficou muito satisfeito, né? E aí, além de tudo, foi criada uma amizade aí, em função da cordialidade do atendimento do Walter, não só conosco lá da área de eficiência energética, como toda a FIS também. É o nosso relato aí, e o nosso muito obrigado ao Walter. E também a National, né, porque, obviamente, que o sistema é fundamental aí para o controle. Muito obrigado. Ô, Luiz, eu não preciso falar mais nada, então, não posso fechar a mala e ir embora. Não. Eu só fiz um pedacinho, né? Porque tem que falar rápido, porque a reunião também, eu sei que você tem mais coisas, né? Mas foi muito rápido, você até desculpa, mas a gente está disponível aí depois para falar mais a respeito, viu? Tem mais coisa. Tem mais coisa por vir. Então, falando em mais coisa por vir, dentro da Rota 2030 tem mais 2 projetos aí que a gente deve fazer com a Nirax também no mesmo esquema, tá bom? Tem mais 2 aí. Luiz. Tá sabendo agora, viu, Walter? Mas não vai falar para ninguém, não. Só para a gente ter reunião aqui. Está bom. Então, pessoal, eu acho que eu não preciso falar mais de eficiência energética, né? O Luiz já gentilmente fez um reporte legal dos nossos resultados. Realmente é gratificante, né, saber que a gente está contribuindo aí para redução de emissões, redução de consumo. Isso vira qualidade de vida em algum lugar, né? Aí, com esse efeito do Covid, a gente viu que os nossos níveis de qualidade do ar melhoraram muito, e uma baixa circulação de veículos também é um dos componentes aí que ajudam a atrapalhar um pouco isso aí. Vamos seguindo aqui. Eu separei um outro projeto aqui que é de ruído estático. Esse foi feito com a Jaguar Land Rover. Esse ruído estático ou ruído externo, algumas pessoas colocam assim, existe uma norma, né, que é a 9714, onde todo item de produção precisa ser, todo veículo, né, precisa ser testado, e o mais interessante é que você não pode ter nenhuma interferência com o veículo sobre teste. Então, você não pode
tem que ser todas as medições têm que ser externas ao veículo. Por exemplo, não posso usar um medidor de rotação interno do veículo, não posso usar nenhum canal CAM. Então, isso começa a deixar você um pouco mais limitado, né? Mas, mesmo assim, a gente concebeu um produto legal, né? Foi o primeiro cliente foi a Jaguar, que é uma maleta tem um local de armazenamento aqui do lado onde você guarda tudo, microfone, tripé, microfone backup, puff, calibrador, porque é um teste que tem uma característica bastante interessante. Você tem que remover o veículo para fora, colocar ele numa área reservada, com um raio de 50 metros, não pode ter nenhum obstáculo para ter reflexão do ruído de escape do veículo. Você tem isso aqui no chão, dá para ver que é uma reguinha, né, que a gente apoia aqui, porque assim, a cabeça do microfone tem que estar alinhada com isso aqui, ela está a 45 graus, então você consegue alinhar com a saída do veículo, né? E depois você coloca um puff aqui para tirar um windscreen, né? Ou seja, você tira efeito de qualquer rajada de vento que possa passar. É um sistema que trabalha como IHM, trabalhando em Wi-Fi com a maleta. Essa maleta lá dentro tem um controlador Ethernet wireless que a gente comanda alguns módulos, né? Então a gente consegue sim fazer um sensor de giro e RPM para poder ver o ponto de 3/4 de rotação e fazer as medições desse veículo, né? Dá uma interface bonita, né? Porque você tem que fazer do lado esquerdo e do lado direito 3 passagens e você tem que ter um valor limite para cada tipo de veículo, não pode ser ultrapassado, né? Então também é diferente porque a gente às vezes não associa a família de softwares da ANA com acústica. Então ele tem uma suite de sound vibration muito boa e facilita bastante a concepção desse tipo de teste. Vamos falar um pouquinho de futurologia? A gente ainda tem uns minutos bons aí. Então, veja só, esse aqui é o nosso famoso Power Wagon Truck. Esse Dodge ele foi fabricado por uns 10 anos e é um dos best-sellers americanos, né? Tem carro de bombeiro feito com ele, veículo militar, etc. Mas, como a gente pode ver, esse veículo tinha uma simplicidade do seu circuito elétrico muito grande, né? Basicamente uma bateria, um alternador, um motor de partida, uma chave duas ou três chaves para ligar seus faróis e luz traseira. Então, era razoavelmente fácil fazer teste elétrico nessa época aqui. Já hoje em dia, as coisas têm aumentado um pouquinho de complexidade. Então, a gente tem aqui vistas explodidas, né, partes desmontadas, de um Lada 92, de um Onix 2013 e de um Prius 2019. Se a gente olha os desmontes desses carros, a sensação que se dá é que a complexidade é muito similar entre eles, em termos de teste, mas o que tem mudado isso de forma muito tangível e vai continuar mudando o perfil de teste é a quantidade de eletrônicos embarcados que a gente tem nesses veículos atuais. Então, com certeza, em termos de complexidade, é muito mais complexo testar um Prius do que testar um Onix, do que testar um Lada. Se a gente for ver uma concepção de veículo resumida aqui, bem resumida, me perdoem. Então, teoricamente, você vai ver que você tem uma área de powertrain, uma de body chassis fazendo um fechamento do desenvolvimento com estilo, aerodinâmica, opções de powertrain, conforto, segurança. Mas no fim, onde a gente está vendo que os carros estão mais focados é aqui, ó. Handling, NVH, porque se você começar a falar de veículo elétrico, o ruído interno vai aumentar barbaramente. Então, deve ser uma das grandes preocupações aí para frente.
Vibração também, porque é um outro transmissor, e hoje os motores a combustão mascaram bastante esses ruídos, né? Economia, aquilo que a gente estava falando com o Luiz Carlos agora há pouco, emissões, teste de crash. Então, se você vê a área de safety, vai crescer barbaramente. Então, aqui a gente tem um universo muito grande, é onde os eletrônicos estão crescendo. Se a gente for ver, em termos de tendências, a gente está vendo aqui que a jornada do Cadillac é o Tesla, mas se for ver, os Volkswagen, Toyotas e outras marcas estão chegando a isso também, porque a projeção é que para 2030, 50% do custo de um veículo seja em eletrônicos. Hoje está por volta de 35%, que já é bastante relevante. Esse pode já ser um bom indicador para onde vão estar encaminhados os testes para essa próxima geração de veículos. A gente olhando para o cenário atual e já o que está sendo produzido, a gente tem veículos com uma grande quantidade e variação de redes, né? Então, você tem hoje um veículo de passeio normal, deve ter de 50 a 60 centrais. No carro médio, né? Você pegar um popular, deve ser umas 35, 40. Mas você tem rede scan, você tem FlexRay, sistemas Break-by-Wire, você tem rede Ethernet, você tem variações de Ethernet para a área de segurança de transporte, como áudio, vídeo, bridging e também Time Sensitive Network, ligadas à dirigibilidade, né? E algumas utilização de LIN para centrais menores. Você tem isso aqui vai crescer bastante, né? Você pensar no cenário de hoje, você vai ter cruise control, cross traffic alert, assistência de estacionamento. Aliás, dos grandes desafios que a gente escuta, a área de parking é um dos grandes problemas, né? Como você gerar grandes frotas compartilhadas se você não tem área para estacionar e para troca desses carros, né? É algo que também vai crescer. Se for pensar em termos de adoção de veículos elétricos, a gente está falando aí de alguns investimentos interessantes, né? A gente tem um convênio firmado entre a ChargePoint, a BMW e a Volkswagen para fazer a instalação de 30 mil pontos de abastecimento elétrico na costa oeste e na costa leste americana. E algumas empresas já estão com os seus gols marcados, né? Algumas OEMs, de quando que eles vão deixar de fazer veículos a combustão. Então, se a gente puder dar uma olhadinha em termos de futuro, para onde que a gente está caminhando, a maioria das Big Fours, aí seriam as grandes consultorias, aí, nem sei se ainda são Big Four, Big Five. Então, você pega Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG, por aí vai. Você tem Anderson. Todas falam quase a mesma coisa, né? Veículos elétricos e autônomos no futuro. Não sei se esse futuro vai ser tão rápido como se imagina, mas algumas empresas e alguns locais já estão com deadline marcado, por exemplo, para 2030, 2040. Miami não quer ter mais barco movido a combustível fóssil, e por aí vai. Serviço de mobilidade, que é um carro compartilhado, ou um terceiro que fabrica seus próprios carros. A gente está vendo a Amazon indo nesse sentido. Você tem empresas como Waymo, Uber, oferecendo e tentando entrar fortemente nesse segmento automobilístico. Tesla, mas ainda num momento onde
pessoa compra o carro para ter aquela sensação de liberdade. Então, isso também está mudando, né? As pessoas mais jovens provavelmente não querem nem saber de esportividade. Por exemplo, eu vejo minha filha quer entrar em algo que a leve para o lugar, de preferência ela não tenha nem que pensar. E eu acho que é para onde está indo a maioria da tendência, né? Ou seja, ter veículos autônomos que te levem ao local que você quer ir e que você aproveite a viagem de outra forma, né? Não dirigindo. A gente vai ter uma linha muito tênue de cruzamento, né, que são cidades interligadas, vias inteligentes, comunicando com veículos inteligentes, né? Então, você vai ter uma série de ações aí nesse sentido para nosso investimento, né? Então, se eu pudesse arriscar um pouco de como vai ser nosso futuro, eu acho que quem está no segmento hoje trabalhando tem que obter muita velocidade para encurtar essa curva de aprendizado e uso e já aplicar conceitos que já estão nascendo e em prática. Então, se alguém concebe uma engenharia feita internamente numa empresa, em pesquisa e dando missão a um grupo pequeno de engenharia para resolver seus problemas, eu acho que está na contramão. E mesmo quem fornece soluções tem que pensar em mais integração em um trabalho a 8 mãos. Isso parece meio particularizado, né? Fala, claro, você faz isso, né? Eu falo, não, mas é o que eu estou enxergando. Se a gente entrar no site da Enai, a gente vai ver que você tem uma série de ofertas aí de produtos de hardware in the loop, de teste de powertrain, teste de ADAS, mas para a gente aplicar esses produtos e ter sucesso com eles, a gente também já vai lançar a mão de alguns parceiros da própria Enai que já tem isso andando, como Conrad, o Weinmann, que agora chama CertTech, e esse acho que é o cenário que a gente vai ver pela frente, né? Faltam uns 5 minutos, eu acho que dá para a gente abrir para qualquer pergunta que seja necessária aí, e nesse último minuto eu agradeço a todos pela paciência de estar aqui com a gente. E se tiver alguma pergunta aí, Ricardo, me passe, que eu acho que seria a hora certa. Maravilha, Valtão. Parabéns aí pela apresentação, tudo foi bem legal. Pessoal, se alguém tiver perguntas aí, eu vou encaminhar aí no chat. Por hora, pensando um pouco em tudo que vocês falaram, né, nesses projetos, porque eu fiquei curioso em relação ao projeto ali de eficiência energética, né, ele falou sobre aquele retorno, mas vocês, da parte técnica, né, mas chegaram a medir qual foi o retorno em termos financeiros aí para a FCA, em termos de quanto que essa eficiência energética, né, resultou em economia, em termos para os clientes? Você fala em economia financeira para a FCA? Em termos porque ali, no caso da eficiência dos veículos, né? Mas misturando o quanto que isso representa depois no veículo, né? Em termos financeiros, isso chegou a ser calculado ou não? Eu acho que não. Pelo menos que a gente tem acompanhado, as tecnologias estão sendo incorporadas e colocadas como diferencial competitivo. Se você for ver algumas dessas inovações, foram primeiro lançadas no Brasil em carros da FCA. Eu acho que esse apelo por tecnologia, acho que gera um diferencial competitivo para a empresa grande. Em termos de custo dessas tecnologias aplicadas, em alguns casos, foi só a incorporação de software dentro de uma ECU. Então, basicamente, você tem uma solução que gera um benefício tecnológico, uma redução de consumo, uma melhora de eficiência a custo zero. Nessa próxima onda, talvez, que esse projeto está encaminhando por aí para a linha de produção,
talvez a gente possa entender melhor o quanto isso vai pesar em termos de custo, mas a gente está falando de um hardware mínimo, né, assim, incorporado, que é uma unidade eletromagnética, que em volume deve cair para um valor pequeno. Não, confesso que não é minha praia, mas eu posso buscar essa informação para você, depois eu respondo. Desculpa, quem é que está falando que eu não consigo identificar aqui? Não, foi uma pergunta minha mesmo, Walter, do Ricardo aqui. É minha mesmo, mas curiosidade. Bom, mas obrigado aí pela elaboração. Tô vendo aqui que o Guilherme Castelã também tá com a mão levantada aqui para fazer alguma pergunta aí para ti. Bom dia, Walter. Tudo certo, cara? Bom dia. Oi, você consegue me ouvir? Consigo. Então beleza. Cara, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Realmente, conteúdo bem interessante mesmo. Eu acredito que a tecnologia e conhecimento aí que a Nirax tem nessa área de automotivo pode ser muito bem utilizada aí dentro desse mercado, né? Os clientes aí podem fazer um uso muito bom. Um material bem interessante mesmo. E uma curiosidade que me veio ali durante a apresentação, tem mais de uma, eu vou lançar a primeira aqui. Com relação o primeiro projeto ali que você comentou sobre a parte de testes de dinâmica veicular, eu comecei a me perguntar e me veio na cabeça à medida que você foi falando, que muito provavelmente, pelo que eu entendi antes, ele era um pouco mais manual, né? Pelo que deu a entender, esses testes, e aí vocês conseguiram trazer todo esse benefício da automatização e de um sistema trabalhado ali a 4 mãos com a FCA para conseguir otimizar ao máximo possível e se adequar ao teste deles. Eu entendo que com isso vieram diversos benefícios, possivelmente em relação a tempo ali do teste em si, redução de retrabalho, né? Imagino que como ele era mais manual, talvez o cara fazia uma vez, aí não conseguia cravar o teste da maneira que tinha que ser feito, ele tem que fazer de novo. Então, imagino que reduziu o retrabalho. Parte de repetibilidade, né? O fato de você conseguir guiar o usuário ali, o piloto, a fazer o teste sempre da mesma maneira, ajudou, imagino eu, bastante nesse ponto. Não sei se você poderia comentar, isso são fatos mesmo, Walter? Olha, foram muitas coisas que foram feitas, porque esse projeto ele teve uma curva de trabalho bastante longa, né? A gente começou, como era algo inesperado, né? O ambiente inicial existiam algumas ilhas de software, um pouco diferente do outro, cada um cuidando de um teste. O primeiro benefício foi eliminar a ficha de papel, porque o pessoal ia fazer prova com a ficha de prova. Imagina, você tem alguns testes que são feitos fora do site da fábrica. Então você tem autorização de saída, combustível, locomoção, preparar ambiente de teste, vai lá, faz o teste e volta. Perdi a folha de teste. Ou na hora de passar para um outro, perdi uma folha de teste. Putz, só aí perdeu tempo, você perde prazo de validação de produto, às vezes você está validando peça que tem que entrar em produção. Esses testes validam tudo, né? Você pega um teste de cost down, ele pode validar uma série de coisas comparativamente, né? Principalmente porque você tem os históricos em banco de dados. Então, a engenharia deles é muito ativa nessa área. Outra coisa que ajudou bastante foi na instrumentação, né? A gente ajudou a procurar melhores caminhos por exemplo, essa busca do giro do motor, antes você tinha que fazer uma instrumentação com equipamento externo, etc. A gente foi buscando eletricamente pontos para facilitar essa instrumentação e garantir essas medidas com mais segurança, né? A gente trabalhou bastante também, quando você fala em elétrica veicular, em todos os projetos que a gente pegou veículo pela frente, o problema se repete, né? A parte elétrica do veículo é uma caixa de ruído. Então, tudo é muito ruidoso, né? Então, você vê... Tem que, às vezes, alguns sinais, você tem que até usar uns filtrinhos lá de software lá para poder achar o sinal que você quer achar de verdade. Por exemplo, se você quer fazer alguma medição de corrente utilizando um shunt, tome muito cuidado, porque não é uma missão tão simples, não. Com certeza.
Mas eu acho que o que dá mais satisfação é a confiabilidade do time de execução de prova. Que ele tem lá os condutores e o pessoal, putz, se locomove, vai até longe, aí, putz, não tem travamento, o software trabalha limpo, e o feedback do pessoal das duas áreas, né, o pessoal de Betim e de Goiânia, que fazem os testes da área Jeep, Renegade, etc., está sendo muito bom. Então, a gente está com uma ampliação e uma renovação desse projeto estava marcada para esse ano, mas por conta de restrições que o universo está nos propondo, né? Talvez a gente retome no segundo semestre ou seja postergado para o ano que vem. Não, maravilha. Obrigado pela explicação, Walter. A segunda, se alguém tiver algum ponto, pode me interromper aqui, mas a segunda que me veio a curiosidade é em relação ao sistema de teste de eficiência energética. Um ponto que me veio à cabeça é, dentro de um processo, vamos dizer assim, normal entre a montadora e o fornecedor, para, vamos se dizer, desenvolver essa nova funcionalidade ali do produto, teria que ter todo esse trabalho para fala com o fornecedor para ele mudar ali a parte de software e eventualmente de hardware do sistema, fala com a matriz, faz essa triangulação durante, não sei, 6 meses ali para conseguir desenvolver uma nova funcionalidade no produto. Eu entendo que o fato de ter trabalhado essa prototipagem rápida com a tecnologia da Nirax e Enai trouxe uma redução de tempo de desenvolvimento. É um fato também isso? Como que funcionou? Vocês conseguiram ter um feedback mais ou menos nesse sentido? Como é uma linha que trabalha, vamos dizer assim, mais de pesquisa e desenvolvimento, eu não sei se essa linha fica fácil de ser traçada, mas uma coisa é verdade, né? As teorias e as propostas de execução desses projetos, em termos de viabilização e execução, elas têm um timeline bem mais encurtado. Vou dar um exemplo. Vamos fazer só um sistema de start-stop. Putz, você tem que pegar, convencer um sistemista lá, seja Continental, seja Bosch, seja Marelli, ela fala, olha, eu preciso que você faça para mim uma ECU que faça esse comportamento. Vamos ver, porque é briga de cachorro grande, né? Essas empresas são todas do mesmo tamanho. Ao passo que a gente consegue prototipar isso a uma velocidade muito mais rápida, né? A briga boa que teve, isso sim, na defesa do resultado. Porque a gente consegue, por exemplo, os resultados que o Luiz mostrou lá de 4,8, 4,9, e ele bota isso na mesa e fala, não, peraí, eu fiz isso aqui com a Nirax, cara, Nirax, olha o tamanho da Nirax, e você não consegue me dar a mesma coisa? É fato. Então, assim, a expertise que a gente tá tendo nisso daí realmente depois eu posso até te passar um pouco, mas o segredo está na antecipação da condução, né? Ou seja, você tem que ter... A gente usou algumas táticas de software lá, beirando inteligência artificial lá, para poder fazer algumas predições lá de comportamento, validar e acionar, né? Então, alguns milissegundos são importantes para você ampliar os tempos de saving de energia, né? Então, a gente tem refinado bastante isso, está dando bastante certo. Legal. Obrigado, Walter. Que isso? Sim, com certeza. Agradeço e parabéns aí novamente. Maravilha. Excelente. Bom, com isso, pessoal, aqui já estamos até voltando um pouquinho aqui no horário. Concluímos aí a nossa sessão de hoje. Já aproveito também para convidá-los aí a participarem da sessão de quinta-feira, que será com Eduardo Alvarenga, especialista da área de som e vibração, que falará também sobre aplicações, né, na área e com baixo custo. Então, mudando um pouco dos estigmas que tem de que a área de som e vibração é uma área complexa e também de alto custo. Então, participem lá, será às 10 horas.
o link de inscrição é o mesmo e esperamos vocês por lá, ok? Muito obrigado aí, uma ótima semana e nos vemos na quinta-feira. Obrigado a todos.